trazer uma palavra para o seu coração, mas mais do que o seu coração, para o seu espírito, porque é no seu espírito que você recebe a revelação de Deus. E nós estamos nesse mês de junho trabalhando ou tratando sobre a guerra espiritual. E como cristão, eu e você entendemos essa realidade do mundo espiritual. Um cristão que não compreende a realidade do mundo espiritual, ele está bem perdido, porque a Bíblia diz, a Bíblia declara que nós estamos em guerra. O profeta Daniel, mesmo ainda na Babilônia cativo, ele disse que nós estamos em uma guerra prolongada. Enquanto eu e você estivermos nessa terra, nós estamos em um confronto celestial. Nós somos seres de barro, matéria, porém também dentro dessa matéria, desse barro, desse pó, existe um espírito e uma alma eternos que não tem fim. E no que diz respeito a esse espírito que está em você, esta alma que está em você, no que diz respeito a esse ser interior que está em nós, que permite que essa carne fique de pé e se movimente sobre a terra, há um confronto diário contra as nossas vidas, diário. No que se dá esse confronto? Tentações, perseguições, lutas, embates. Há o reino do céu se movendo a nosso respeito, porém há o reino das trevas se movendo também contra as nossas vidas, diariamente, diuturnamente. Lembrando a você, querido, que o mundo espiritual não para, os anjos não dormem, os demônios não dormem. A dimensão espiritual é contínua, acesa, ligada o tempo todo. Eu e você somos matéria. Nós acordamos, trabalhamos, nos cansamos e voltamos a dormir. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados o sono. Deus nos dá enquanto nós dormimos. Deus nos guarda enquanto nós dormimos. Mas enquanto nós dormimos, Deus está projetando a nosso respeito. Mas também o mundo das trevas está projetando para nos fazer cair, nos fazer derrubar, para nos fazer nos afastarmos da presença de Deus. Mas sabemos que a presença de Deus está conosco, por isso não tememos, porque estamos numa guerra, sim, mas o general das hordas celestiais, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu sequer uma guerra, está está do seu lado. O Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está comigo e está contigo em toda a empreitada da nossa vida. Aleluias. Agora resta saber se eu e você, se nós estamos com Ele e se nós fazemos parte desse exército. Quando nós lemos esse texto de 2 Reis, no capítulo 6, e nós vamos ver aqui, querido, um confronto no reino invisível. Nós vamos ver um confronto que se dá, uma batalha espiritual no mundo físico, porém no mundo invisível. E num dado momento dessa batalha física, o mundo espiritual é aberto aos olhos dos homens. Então o servo de um profeta, ele tem uma visão espetacular do que estava em sua volta naquele momento. O servo de Eliseu, Geazi, teve uma visão espetacular do mundo espiritual à sua volta. Olha o que diz o versículo 8: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. O povo assírio foi um constante inimigo de Israel. E nesse período da história, mais uma vez, o povo sírio estava fazendo guerra, enfrentamento contra Israel. Israel, povo de Deus, povo escolhido, que tinha o Senhor como seu general. Nesse momento, na história, na vida de Eliseu, no contexto do profeta Eliseu, os sírios estavam fazendo guerra, enfrentamento contra Israel. E esse dia, como qualquer dia, Eliseu vai para sua cama,
dorme. Geazi, vai para sua cama, dorme. Mas enquanto Geazi, que era o servo de Eliseu, estava dormindo, Eliseu estava tendo revelações e visões de Deus no seu quarto, na sua intimidade, porque era profeta e orava ao Senhor. A Bíblia diz que o rei dos Sírios, o rei Ben-Hadad, o texto não declara o nome do rei, e já quero deixar claro aqui para você entender que nesse texto que nós lemos, a menção só é feita do profeta Eliseu. Não se declara o nome do servo de Eliseu, não se declara o nome do rei de Israel, e não se declara o nome do rei dos Sírios. Se declara o nome do profeta. Nós vamos fazer uma menção específica ao profeta Eliseu e ao Deus vivo nesse texto. Os únicos que são mencionados, profeta Eliseu, chamado de o homem de Deus, nessa passagem. O rei da Síria fazia a guerra tentando minar, colocando estratégias para minar Israel, então fazer guerra e capturar, levar cativos e tomar posse de Israel com seus enfrentamentos. Mas a Bíblia diz que enquanto o rei da Síria, ele dizia para os seus servos que em tal e tal lugar vocês fazem acampamentos. Sabe o que ele estava dizendo, querido? Vocês planejem, coloquem armadilhas, fiquem de tocaia, montem lugares estratégicos onde vocês podem pegar os exércitos, onde você pode minar a cidade e saquear e roubar e entrar e possuir Israel. E eles faziam todas essas coisas e se acampavam ao redor das terras de Israel para tentar entrar, saquear e matar e roubar. Só que enquanto o rei da Síria fazia o seu concerto com seus soldados, lá em Israel, em Dotã, o profeta Eliseu tinha da parte de Deus toda a estratégia que estava sendo forjada contra Israel. Sabe por quê, querido? Porque Eliseu era um homem de oração, Eliseu era um homem de jejum, Eliseu era um homem de quebrantamento, Eliseu era um homem da presença de Deus, Eliseu era um homem que temia a Deus. Enquanto o inimigo tramava a seu respeito, tramava a respeito da sua família, do seu povo, da sua nação, Deus dava a ele visão das estratégias do inimigo. E Eliseu reportava tudo o que estava acontecendo para o seu rei. Da mesma forma, quando o exército sírio se montava, se organizava para atacar Israel, Deus mostrava as estratégias a Eliseu. Eliseu mandava os soldados: vão ao rei e dizem que o acampamento dos sírios estão em tal lugar, eles estão planejando contra Israel. Você percebe no versículo 9: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Quando nós trazemos isso aqui para o nosso contexto, querido, essa simples informação, quando nós dizemos assim, que muitos cristãos encaram a batalha espiritual como algo muito comum. Isso é normal, isso acontece, como algo muito comum. Nós dizemos: meu irmão, fique atento, tome cuidado, o diabo está ao derredor, bramando como um leão. Ele é ardiloso, ele é maquinador, ele é astuto. Quando nós dizemos essas coisas, que existe uma guerra ao nosso redor, que está acontecendo nesse momento, o alvo da guerra somos nós, eu e você diariamente. O alvo da guerra é a nossa alma. Quando nós dizemos tome cuidado, fique atento a uma guerra acontecendo, alguns cristãos dizem assim: puxa, é mesmo, é verdade. E sabe o que acontece, querido? Continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito. Sabe que as espadas estão cantando, que os anjos estão degladiando, que o céu está se movendo ao seu favor, mas não se desperta para essa realidade, que as trevas estão densas. Mas muitas vezes vai dizer: puxa, é verdade, eu já ouvi falar sobre isso, mas continua na mesma vida, continua no mesmo pecado, continua na mesma vida de injustiça, continua com as mesmas palavras, continua com o mesmo coração. Não ora, não busca a Deus, não jejua, não se entrega, não se arrepende, não muda. E o inimigo continua tramando, o
O inimigo continua montando as suas armadilhas, continua montando as suas estratégias, continua colocando as suas minas, continua colocando as suas armadilhas, para que em algum momento, querido, ele possa tragar e surpreender aqueles que estão levando a vida de qualquer jeito na presença de Deus, aqueles que estão caminhando na terra como se fosse qualquer coisa, ou de qualquer jeito, levando a vida cristã de qualquer maneira. E quando recebe a informação até fica abismado, não é verdade mesmo isso, mas não se dispõe a colocar na posição, não se dispõe a colocar a sua vida na posição. Queridos, a guerra em que nós vivemos no dia a dia, o confronto que nós passamos no dia a dia, não é só físico, é espiritual. Lembra quando Davi venceu o gigante? Um pouco antes, a arca de Deus foi tomada de Israel, anos, e foi levada para os filisteus. Ela foi colocada diante do templo de Dagon, o deus dos filisteus. Quando a arca foi colocada diante de Dagon, a Bíblia diz que o deus falso caiu diante da arca. Eles foram lá, levantaram um deus falso, aquela estátua grande, colocaram de novo em pé. O deus falso caiu novamente, e dessa vez, sem a sua cabeça cortada, os seus membros cortados, o seu tronco cortado, não subsistiu diante da arca de Deus, da presença de Deus. Pouco tempo depois, o confronto que foi no mundo espiritual, que o Deus dos exércitos venceu, pouco tempo depois, Davi se confronta com Golias. Quem era Golias? Quem era Golias? O gigante de que nação? Filisteu. Golias era um campeão, meu irmão. Golias era um gigante, guerreiro, campeão, poderoso, quase 3 metros de altura. Durante 40 dias, Golias estava diante do exército de Israel, e o rei nesse momento era Saul. E durante 40 dias, Golias dizia: tem algum homem entre vocês aí capaz de vir lutar comigo? Se tiver algum macho, algum que fala que é homem, vem lutar comigo. E assim nós encerramos a guerra. Se eu perder, os filisteus são de vocês. Se vocês perderem, nós tomamos a Israel. 40 dias, Golias bravejando, vomitando a sua ira diante do exército de Israel. Nem o rei se dispôs, porque olharam para aquele monte de ferro que estava sobre ele, para aqueles músculos, para aquela altura. Mas um belo dia, diante desses 40 dias, Davi chega lá para levar uns queijinhos e uns pãozinhos para os seus irmãos, e vê Golias, meu irmão, vomitando palavras de ameaça contra Israel. Sabe o que acontece no coração de Davi? Uma indignação santa. Davi diz: quem é esse incircunciso que fica esbravejando, falando contra o Deus de Israel, contra o povo de Israel? E nós sabemos o desfecho, que Davi se levanta e ele vai contra Golias e mata Golias. Só que para que Davi matasse Golias e vencesse no mundo físico, tempos atrás, Deus declarou a sua vitória sobre os filisteus, quando a arca entra no templo de Dagon e o Deus falso cai aos pés da arca de Deus. A batalha no mundo espiritual estava vencida. Golias já era um inimigo vencido de Israel, só eles não sabiam. Mas Davi, que era espiritual, um homem de Deus e que não aceitava afronta contra o seu Deus, se colocou na posição, e Deus deu a vitória naquele dia. Porque Davi discernia o mundo espiritual, porque ele sabia que havia um confronto no mundo espiritual, mas que o Deus de Israel nunca perdeu uma batalha, e não era aquele dia que ele perderia uma batalha. Queridos, quantas vezes, olha para esse texto, o rei da Síria estava fazendo confronto contra Israel. Israel poderia ser surpreendido a qualquer momento, mas havia um homem de Deus, alguém espiritual naquele lugar, para discernir os acontecimentos. E esse homem, nesse contexto, era Eliseu. Será que existe na sua casa? Será que existe na sua família? Ou será que essa pessoa é você mesmo dentro da sua casa, para discernir o tempo, o modo, a estação, o momento, a realidade espiritual?
Eliseu discerniu e dizia para o rei: rei, não vai, não manda o exército, olha, eles estão em tal lugar, assim, 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 assim. Sabe o que ele fazia, o rei de Israel? O rei de Israel mandava, querido, os seus espiões, e olhava, e assim como o profeta tinha dito, estava lá montado os acampamentos dos sírios. E diante dessa empreitada, o rei dos sírios não teve sucesso contra Israel. Olha o versículo 10. Mas pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. O inimigo não foi nenhuma nem duas vezes, ele foi várias vezes montando as suas estratégias para tentar minar, então tragar a Israel. Versículo 11: então se turbou com o incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei ficou tão indignado, o rei sírio, ele ficou tão indignado, ele disse: deve ter alguém no nosso meio que está contando os nossos planos para o rei de Israel. Deve ter em nosso meio alguém comprado, ou deve ter um espião no nosso meio que está divulgando os nossos planos a Israel. Não pode ser outra coisa. Mas o versículo 12: disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Sabe, querido, esse texto revela a onisciência, a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares, está ouvindo todas as coisas, está contemplando tudo, até quando o inimigo trama contra as nossas vidas. Não, ó meu rei, não é ninguém não, todo mundo está contigo, rei, nós somos do seu lado. O problema é que lá em Israel tem um profeta, o problema é que lá tem um profeta, e tudo que o Senhor fala na sua cama, no seu quarto, tudo que o Senhor planeja, Deus mostra para o profeta. Tudo que o Senhor intenta contra o povo de Israel, Deus mostra para ele, ó rei. Meu rei, tem alguém, em outras palavras, tem alguém de aliança lá em Dotã. Existe um homem que tem intimidade com Deus, existe um homem que ouve a voz de Deus, existe um homem que vê e que sente e que percebe que Deus fala. Será que nós somos essa pessoa em nossa casa? Que temos o discernimento das coisas, que temos o discernimento do mundo espiritual, das coisas que o diabo tenta tramar contra as nossas vidas e a nossa família, e estamos atentos. Interessante que o servo do rei Ciro, o rei da Síria, diz: não, rei, todo mundo aqui é do teu lado, eu sou do teu lado, os meus companheiros, ninguém aqui é infiel não. O problema não é esse, o problema é que lá em Israel tem um profeta, que tudo que o Senhor fala na sua cama, que o Senhor planeja, tudo que o Senhor arquiteta, o céu se abre e mostra para ele tudo o que está acontecendo, e ele vai e conta para o rei dele, e o rei dele se antecipa e se guarda para que nada aconteça. O versículo 13: e ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Observe esse texto aqui comigo. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Para que eles enviaram? Por que o rei enviou cavalos, carros e exércitos? Para que foi todo esse exército? Para capturar o profeta. Foi um exército aparamentado para capturar um profeta, porque o rei da Síria entendeu o seguinte: se existe um elo, se existe uma visão lá, se existe alguém que está contemplando e vendo, e que tem aliança com Deus e comunhão com Deus, e se esse que está vendo e compreendendo está atrapalhando os meus planos, então eu preciso buscá-lo e tirá-lo de lá, quebrar esse elo, quebrar essa visão, para que o meu intento seja completo. Sabe, querido, que esse texto revela que o inimigo sabe quem eu e você somos, assim como o inimigo sabia quem Eliseu era.
sabia quem era Eliseu, o quilate do homem de Deus. E ele não enviou 3 soldados, um soldado, ele enviou um exército, enviou carros de guerra, soldados preparados para buscar o homem de Deus. Olha o que diz o versículo 15: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Você imagina, querido, que Eliseu foi dormir, o seu moço foi dormir no dia anterior, uma paz, uma tranquilidade. Quando o moço se levanta de manhã cedo, pela madrugadinha, que ele abre a porta, ele se depara com um grande exército cercando a cidade onde ele estava. Geazi tremeu nas pernas. Talvez passou no seu coração: hoje é o dia que eu vou morrer, hoje é o dia, está selado, acabou tudo. O exército inimigo estava ali e eles estavam no meio do cerco. Sabe, muitas vezes nós vamos dormir e no outro dia nós acordamos, nos deparamos com situações adversas, nos deparamos com lutas, com perseguições, com chateações, com problemas. No outro dia nós acordamos debaixo da tormenta, debaixo das perseguições, das calúnias, e nós dizemos: ai meu Deus, e agora? Agora eu não posso fazer mais nada. Olha a situação, a enfermidade é terminal, agora não tem mais jeito. E agora o que farei? Foi o que Geazi estava dizendo: estamos perdidos. Um exército dessa magnitude, carros, cavaleiros, soldados, estamos perdidos. Vamos seguir o texto do versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Querido, olha a palavra de alguém espiritual para alguém não espiritual. Olha a palavra do servo, do profeta. Servo do profeta. Eu posso andar com o profeta, eu posso desfrutar das visões do profeta, eu posso desfrutar das revelações do profeta, eu posso ver o profeta profetizando, eu posso contemplar o profeta entregando profecias, fazendo coisas esplendorosas, mas eu posso não ver aquilo que o profeta está vendo, eu posso não sentir aquilo que o profeta está sentindo. Geazi, o servo do profeta Eliseu, estava dentro da casa do profeta. Com certeza ele viu o profeta orando, ele viu o profeta jejuando, ele viu o profeta presenciando a glória de Deus. Ele sabia da fama de Eliseu, que Eliseu tinha feito, da porção dobrada que Eliseu recebeu de Elias quando pegou a sua capa. Quando Elias é tomado ao alto, ele percebeu que Eliseu era um homem da porção dobrada. Mas isso não bastou para ele, porque o servo de Eliseu não tinha visão espiritual. Não adianta você só andar com o profeta, só ouvir a revelação. Não adianta você só buscar a revelação. Não adianta você só buscar a oração. Você deve ter a revelação. Você deve orar. Você deve buscar. Você deve ter a visão. O profeta viu, Geazi não viu. Geazi, quando abriu a porta e olhou, ele viu um grande exército. E ele disse: ai, agora eu vou morrer. E agora, meu Senhor? O profeta calmamente, serenamente, como um homem de Deus, diz: calma, meu filho, calma, não temas, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, meu caro, não temas. Deus está dizendo para você nessa noite: não temas. Olha o que Eliseu disse no versículo 17: orou Eliseu e disse. Vamos nos atentar para o versículo 17. E orou Eliseu. 3 vezes Eliseu vai orar. 3 vezes aqui nesse texto ele vai orar. A Bíblia diz no versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor,
Eliseu se reporta ao Senhor: peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A visão espiritual daquele moço foi aberta no mesmo instante. Ele contemplava um exército de inimigo, querido, furioso. Mas acima desse exército, ele contemplava o exército celestial, os cavalos, carros, cavaleiros de fogo que estão ao redor daquele exército do inimigo. Porque o homem de Deus orou para aquele que não tinha visão. Ele disse: Senhor, eu te peço, abre os olhos do moço para que ele veja. Então Deus abriu os olhos de Geazi. Há um texto que Jesus disse, querido, que está em João, capítulo 9, 39, disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Geazi não tinha visão espiritual, mas o profeta disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. Deus, nessa noite, querido, quer abrir os teus olhos para que você possa ver. Deus quer abrir os seus olhos para que você possa contemplar que existe uma realidade maior do que essa que nós estamos. Existe uma dimensão tão poderosa que nós não temos a compreensão. O Senhor abriu os olhos do moço e ele contemplou o exército celestial. Versículo 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Mais uma vez, preste atenção. Oração, meu irmão. Oração. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fero, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Interessante. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do moço. Aí depois Eliseu ora e diz: Senhor, fecha os olhos do exército. Sabe o que Deus faz, querido, comigo, com você? Abre a nossa visão espiritual e embaraça a visão do inimigo. Fecha a visão do inimigo para que ele não possa ver você e a sua casa. É isso que Deus faz. Ele abre a minha e a sua visão, nos dá discernimento e embaraça o inimigo. Ele cega o inimigo para que ele não possa ver. Mas eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração, que contempla a face de Deus. Percebe que a oração de Eliseu é respondida instantaneamente. Instantaneamente. Senhor, abre os olhos do moço. E os olhos são abertos. Ah, mas Geazi não estava com o olho aberto? Estava com o olho aberto, meu irmão. Estava vendo o exército inimigo lá. Mas os seus olhos espirituais estavam fechados. Quando ele faz a oração, Deus abre os olhos espirituais de Geazi e ele contempla o mundo espiritual. E na sequência da sua fala, ele diz: agora, Senhor, eu te peço, fecha os olhos do inimigo. E os inimigos, os seus olhos são fechados literalmente. Eles ficam cegos na mesma hora. Eles perdem a visão, ficam perdidos, confundidos. O que o profeta faz após isso? Então Eliseu disse-lhes: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. O profeta disse ao exército, aos comandantes, aos capitães, aqueles que estavam ali, disse: olha, não é aqui que vocês têm que vir, não é esse o lugar. Eu vou mostrar para vocês o lugar onde vocês têm que ir, o homem que vocês têm que encontrar. E Eliseu pega esses homens, queridos, cegos, e os leva a Samaria. Sabe onde é Samaria? Casa do rei, onde estava o exército de Israel, na casa do rei de Israel. Quando eles chegam na casa do rei, ele diz: vamos feri-los, vamos matá-los. Eliseu diz: não, meu senhor, vamos dar pão e água para ele, alimentá-los e mandá-los embora. Muitas vezes nós temos essa atitude, olhando para os nossos inimigos físicos, não espirituais, aquelas pessoas que se levantam contra você, mesmo dentro da sua casa, que criticam, que zombam de você, que te humilham, que dizem coisas que você não merece, ou que falam coisas a seu respeito que você não é. E nós, querido, por recebermos essas coisas, muitas vezes da nossa família, ou de um colega de trabalho, ou de um amigo, de um vizinho, nós ficamos indignados.
E tem uns que até faz aquela oração: Senhor, mata-os, fere-os, mata-os. Aí escutamos a voz de Eliseu dizer: não, Senhor, dá pão para ele, dá água para ele, depois libera ele. O que Jesus disse? Se o teu inimigo vier contra ti, se o teu inimigo ferir a tua face, fere a dele, dá outra. Dá água para o teu inimigo, meu irmão, dá pão para ele, ora por ele, abençoe a vida dele, para que Deus mude a alma dele. O rei disse: vamos matar agora, Deus entregou ele nas nossas mãos. O profeta disse: não, Senhor, vamos dar pão para eles, água, vamos alimentar ele. O que o Salmo 23 diz? O que o Salmo 23 diz sobre o inimigo? Isso que estava acontecendo em Samaria é o que o Salmo 23 está dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda a alegria e a abundância. O inimigo veio comer na mão do rei de Israel. Aqueles que se dizem inimigos teus virão comer na sua mesa, irão reconhecer o Deus que você serve, irão bater continência para o Deus que você serve. Aqueles que se declaram inimigos seus vão reconhecer em sua vida que o Deus que você serve é o Deus de amor. Eles vão reconhecer que você verdadeiramente é o servo e a serva de Deus. Eles vão sentar na sua mesa e vão dizer: rapaz, quanto tempo eu falei mal de você, quanto tempo eu queria me vingar de você, eu queria matar você se eu pudesse. Mas Deus vai preparar uma mesa, querido, para que você e ele estejam sentados juntos, agora não como inimigo, mas como amigo, como alguém que chegou perto por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. Essa é uma noite onde Deus quer abrir a visão espiritual de muitos aqui. Essa é uma noite que Deus quer abrir a visão espiritual. Sabe por quê, querido? Porque entra dia e sai dia, entra manhã e sai manhã. Você acorda e você contempla só o problema, você contempla só o exército inimigo, você contempla só a dificuldade, você contempla só a luta. Você não está vendo que Deus está no controle, você não está vendo que Deus está ao redor com o seu exército, está com a sua mão sobre você para operar a sua vida e na sua vida. O problema é quando nós estamos com a nossa visão espiritual tampada ou tapada. Quando nós acordamos e olhamos só para a enfermidade, olhamos só para a luta, olhamos para a prova, olhamos para o problema, mas é indissolúvel. Deus nessa noite quer abrir a tua visão, para que você contemple a provisão tão abundante de Deus que está sobre a sua vida. Tão abundante que você nem imagina, querido, que você nem imagina. O servo de Eliseu já tinha dado como tudo perdido. Talvez muitos já tenham dado como tudo perdido. Entra dia e sai dia, entra manhã e sai manhã, entra noite e sai noite, a mesma coisa. Mas nós vamos orar nessa noite, querido, e o Senhor vai abrir a sua visão espiritual. O Senhor vai abrir a sua visão espiritual, para que você contemple a sua pessoa e a sua presença. Nós estamos falando de oração, estamos falando de jejum, estamos falando de busca, estamos falando de quebrantamento, de rendição na presença de Deus. Tem dois fatos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, um oficial ensinou os seus soldados o que fazer para não ser atingido na guerra. Isso aqui foi um fato. Ele mostrou caindo ao chão como eles deveriam se rastejar a fim de não serem atingidos pelo fogo inimigo. Concluindo, ele disse: se vocês avançarem de joelhos, vocês sempre permanecerão seguros. Estavam na Segunda Guerra Mundial, e um dos oficiais reuniu o seu pelotão, e simplesmente ele pegou o seu fuzil e caiu de joelhos no chão e começou a rastejar. E quando ele fez isso, ele disse para o seu pelotão: se vocês fizerem isso, se vocês avançarem sempre dessa maneira, vocês vão estar sempre seguros. Sabe, querido, se eu e você
avançarmos com os nossos joelhos, a vitória é certa sobre a nossa vida. Se nós avançarmos de joelhos todos os dias, a vitória é presente sobre o nosso lar. O problema é que nós ficamos de pé e queremos batalhar com a nossa força, com a força do nosso braço, do nosso verbo, do nosso argumento. Queremos ter a razão, queremos estar na frente, ao passo que a estratégia está nos teus joelhos. Caminhe de joelhos, batalhe de joelhos, fique de joelhos diante da presença dEle, porque se você ficar de joelho diante da presença de Deus, Deus te colocará de pé diante dos teus inimigos. E os teus inimigos não é o seu irmão, o teu inimigo é o próprio diabo. A Bíblia diz que eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Eu não luto contra carne e sangue, eu luto contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas, deste mundo tenebroso, deste século perdido. E como que eu guerreio? De joelhos. É de joelhos. Um outro fato real que aconteceu: um missionário que era médico dos Estados Unidos foi para a África. E na África ele tinha uma igreja muito pobre, muito simples. Os irmãos conhecem a África. E na África ele pregava, levava Jesus àqueles africanos perdidos, e também curava as suas mazelas, as suas enfermidades. Esse médico era de Michigan, nos Estados Unidos, e foi para a África, para os confins da África. Toda semana ele se levantava bem cedo, pegava sua bicicleta e cruzava matas. Ele levava 2 dias para chegar na outra cidade, para buscar remédios, mantimentos e dinheiro que depositavam no banco para ele. Nesses 2 dias que ele entrava a mata dentro, ele precisava montar acampamento, porque era longe, e assim ele pousava na mata. Uma das suas viagens, dessas viagens para buscar o dinheiro na outra cidade, o mantimento, os remédios, ele se depara com 2 homens lutando, 2 africanos lutando. E ele intervém nessa luta. Um dos africanos fica muito ferido, e ele ajuda esse africano. Ele faz como o samaritano fez: ajuda, cura as suas feridas, segue o seu caminho. Aquele homem segue o caminho dele, e ele vai embora. Poucos dias depois, o missionário novamente pega a sua bicicleta, atravessa a mata, faz o mesmo percurso para buscar os remédios, o mantimento e o dinheiro para a sua missão. Mas nesse dia, aquele homem qual ele ajudou se une com mais 2 homens para matar esse missionário, pegar o dinheiro, pegar o remédio e pegar o mantimento. E ele segue o missionário escondido, e o missionário coloca a sua cabana, a sua barraca, se ajeita para dormir, está tranquilo buscando a Deus naquela noite. No meio do seu caminho, os 3 homens saem do meio da mata e se deparam com a cabana do missionário. E quando eles olham para a cabana para ir pegar o missionário, roubá-lo e matá-lo, eles olham e eles contemplam 26 soldados ao redor daquela barraca. 26 soldados fortemente armados, aparamentados. E eles ficam assustados, eles fogem desesperadamente. O missionário, no outro dia, se encontra com esse homem. E esse homem disse: olha, Senhor, eu vou confessar uma coisa. Eu mais 2 comparsas te seguimos. Nós fomos para te roubar, para te matar e para pegar os remédios, para pegar o dinheiro, para pegar o mantimento. Mas quando nós chegamos diante do seu acampamento, havia 26 homens armados até os dentes, e nós fugimos desesperadamente. O missionário riu: e você está doido, meu amigo? 26 soldados comigo? Eu estava na mata sozinho, dentro da minha cabana, Esse missionário volta para a cidade e conta esse testemunho. Sentado na igreja estava um homem. Quando ele relata a quantidade de homens que estavam ao redor da sua cabana, 26 homens, um homem se levanta no meio da igreja e diz: missionário, quantos homens o senhor disse? Ele disse: 26. O senhor lembra a data e a hora desse acontecimento? O missionário parou um pouco, trouxe a sua memória e disse: me lembro, foi o dia tal, no horário tal. Esse homem disse, esse irmão que estava no seio da igreja disse: olha, eu quero testificar algo. Nesse dia estava pegando, na África era de noite e nos Estados Unidos era de dia.
Nesse dia que você relatou, e nessa hora eu estava pegando os meus tacos de golfe para ir jogar golfe. Mas uma impressão do Espírito veio sobre mim muito forte e me conduziu a orar por você. E Deus me fez chamar as pessoas para orar junto por você. E naquele momento eu liguei para os irmãos para orar. E o mesmo número de pessoas que você falou foi o número de pessoas que eu liguei. E ele disse, e quando ele disse, querido, todos os irmãos estavam na igreja, foi se levantando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqueles não estavam na mata, mas através da sua oração eles estavam. Olha o poder da oração, da intercessão. Talvez você diz: eu estou orando, pastor, eu estou jejuando, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Deus está fazendo algo a seu respeito. Os homens se levantaram, disseram: nós estávamos juntos orando. 26 homens, eram os 26 guardas espirituais que estavam naquela barraca. Nós não temos dimensão do mundo espiritual, não temos dimensão do trabalhar de Deus, porque os nossos olhos muitas vezes estão fechados. Nós só olhamos para os exércitos da terra, nós só olhamos para as dificuldades da nossa vida. Nós não estamos com os nossos olhos abertos a ver a providência de Deus, o livramento de Deus que está logo aí. Irmão, quando eu li isso eu fiquei espantado. Esse foi um fato real. Quantos acontecimentos desse? Um dia minha esposa passou muito mal, e naquele dia nós entendemos que foi uma fúria do inferno tão grande contra a nossa casa, por batalhas que estávamos passando, que ela quase morreu, literalmente. Pela madrugada, começou a passar mal, começou a sufocar. Ela disse: agora eu vou morrer. Nós tomamos as mãos e oramos. Naquele mesmo momento, uma irmã que estava lá no Maranhão, a 3.000 quilômetros daqui, foi morrer com essa mesma intensidade pelo Espírito. O Espírito Santo disse a ela: ore por ela, ore pela minha serva agora, se coloque de joelho e ore por ela. Na mesma hora em que ela estava sucumbindo, Deus levantou aquela mulher naquele lugar para que ela orasse pela vida dela. Sabe, querido, Deus não faz as coisas por acaso. Em tudo há um propósito de Deus. Se o Espírito Santo está te movendo, porque há um propósito dele. Não seja insensível à voz do Espírito. Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando de ouvido não, irmão. Está falando da sua orelha não. Está falando dessa carne aqui não. Está falando do seu ouvido espiritual. Porque tem muitos que não ouvem, não escuta o som desse mundo, mas escuta o som de Deus. Ele está dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. O que ele está dizendo. Uma simples oração de um homem diz: Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos dele, para que ele possa ver. Porque ele está contemplando só a derrota e achando que a vida dele acabou. A sua vida não acabou, e a derrota não é o que vai parar você. O problema não vai parar você, porque a visão espiritual será aberta da parte de Deus. Eliseu disse: mais e maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. João disse: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Maior. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A oração é a chave que abre todas as portas. A oração torna possível o que humanamente é impossível. Queridos, nós temos tempo para tanta coisa. Muitas vezes dizemos: nós não temos tempo para Deus. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tido tempo. Nós não reservamos tempo para o Senhor. Sabe, esses dias eu me coloquei de joelho em uma consagração com Deus. E aquele dia eu tirei para o Senhor na minha casa. Eu tranquei a porta do quarto, eu fiz como Jesus disse. Eu disse para a esposa, para os filhos: olha, não estou para ninguém. Deixei o telefone lá fora, se alguém ligar você atende e resolve. Fechei a minha porta atrás de mim, liguei o som bem alto, com louvores, e busquei a Deus. E quando me ajoelhei para buscar a presença do Senhor,
veio um flash na minha alma, no meu espírito, do Éden. Quando a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias na viração da tarde para estar com Adão. Mas o dia que foi relatado na Bíblia, querido, Adão estava escondido. E Deus disse: Adão, onde é que você está, meu filho? Deus sabia. Onde é que você está? Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu espírito? Quantas vezes eu vim, meu filho? Quantas tardes eu vim? Quantas manhãs eu vim? Quantas noites eu vim? Quantas madrugadas eu vim? Quantos dias eu vim? E você estava escondido. Sabe, irmão, nós nos escondemos dos nossos pecados, nos escondemos nas nossas desculpas, nos escondemos nos nossos problemas, nos nossos embaraços, nas nossas dúvidas, se eu creio ou se eu não creio. O Senhor disse para mim: quantos dias eu vim? E me reportou ao Éden. Quantas vezes eu cheguei com expectativa, com todo o meu prazer, eu vim com toda a minha essência, com meu amor. Eu vim, eu estava lá, eu vim só por causa de você. Não foi por causa do Éden, não foi por causa dos animais, não foi por causa das plantas, não foi por causa dos rios cristalinos. Eu vim por causa de você. De você. Eu estive lá naquele encontro, eu estive. Mas quando eu cheguei, você estava escondido. Deus falou para mim: irmão. Aí eu chorei uma hora mais ou menos. Fiquei chorando mais ou menos uma hora. E mais uma hora pedindo perdão. E mais uma hora me arrependendo. E assim foi praticamente 12 horas do dia, me lançando diante da presença dele e dizendo: nunca mais eu vou deixar o Senhor vir e ficar me esperando. Eu já estou aqui, eu já cheguei, eu já estou aqui todos os dias que o Senhor quiser, todas as horas que o Senhor vier, eu estou aqui. O problema é quando nós deixamos Ele esperando. E mesmo que você deixe Ele esperando, Ele sempre vai vir, irmão. Só que, querido, não desfaça, não menospreze a presença terna dEle. Quando você acordar às 5:30 da manhã sem sono, é Ele que está te chamando. Você não percebeu ainda? Quando você acordar 3 horas da manhã, que está lá o olho assim, fala: o que aconteceu? É Ele que te chamou. Será que você não compreendeu ainda? Quando você acordar 2 horas da manhã sem sono, dizer: mas como é que pode perder o sono agora? Amanhã eu tenho que acordar cedo. É Ele que está chamando você. É Ele. Sai da sua cama, meu irmão. Sai dessa coberta. Vai falar com o teu Deus. Ele vai abrir a tua visão. Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer, querida, a solução para você. A solução para você não está em homens. A solução para você não está em carros e cavalos, em força, em intelectualidade. A solução para você está aqui, ó. Aqui. É aqui, nesse lugar. O versículo 16 e 17 do texto que nós lemos, Eliseu disse: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Do 18 ao 20, quando Eliseu orou, ele disse, entre linhas, ele estava dizendo: o Senhor, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele está conosco, Ele nos ouve. Do versículo 21 ao 23, entre linhas está: o Senhor tem todo o poder. Ele tem todo o poder para confundir o inimigo, fechar os olhos do inimigo. Ele tem todo o poder para abrir os teus olhos e mostrar para você a direção. Ele tem todo o poder para não deixar você cair nas armadilhas. Ele tem todo o poder para não deixar você se frustrar na vida.